iniciar a 9ª reunião ordinária pública da diretoria colegiada. Inicialmente, registro do nosso colega diretor Eduardo Leão, está nos acompanhando pelo... Ele ainda não chegou, mas vai acompanhar pelo Teams, o aplicativo Microsoft Teams, videoconferência. Tá, videoconferência. Pergunto ao plenário se tem algum professor na sala. Não tendo, peço que transmita aos seus professores, então, os parabéns pela passagem do dia 15. Aposentado, sério. Olha, sério. Os parabéns pela passagem do dia 15 de outubro. Cumprimentar a doutora Débora, o doutor Tasso, nossos colegas colegiados, e propor de imediato uma pequena inversão de pauta, porque nós temos dois fatos que acabaram comprometendo o esforço desta nossa reunião dia de hoje. Eu fui convocado para acompanhar o ministro Bento numa viagem a Manaus, então devo me ausentar o mais tardar 15h30, 15h45. E o doutor Tasso foi convocado e vai representar a agência numa audiência pública na Comissão de Minas e Energia. Está marcada para que horas? Às 16 horas. 16 horas, tá? Então, lamentavelmente, tivemos que encurtar sobremaneira o nosso tempo aqui. Certamente não teremos condições de esgotar toda a pauta. E eu quero, de imediato, propor a preferência para relatar os processos que eu tenho, mas antes disso, doutor Tasso, eu proponho e consulto a doutora Débora e ao colega Tasso se concordam em antecipar já a votação da matéria relacionada, doutor Tasso, ao processo 890-268-2004, que está dependendo de referendo, né? Isso, então talvez vocês possam priorizar ele, depois na sequência eu entro com meus relatos e depois a doutora Débora na sequência. Pode ser? Pode ser. Então, fizemos essa inversão, que em parte, né, passamos do doutor Tasso para relatar em primeiro momento, especificamente o processo do item 1.2.1, que é o processo 890-268-2004. Na sequência, eu vou deliberar pelos votos das três matérias que estão sob a minha responsabilidade. E na sequência retomamos a ordem prévia com a doutora Débora. Tá? Então, feito esse registro, doutor William. Só o seguinte, o doutor Tomás deixou um voto dele para ser lido pelo senhor, da magnesita. Da Codemig, eu nem estou magnesita. São 3 processos. É o item... Não, deixa eu... Não tenho condições de procurar agora, mas a pauta foi apresentada já 72 horas atrás. Então, o que consta na pauta é o que, em tese, vai ser deliberado aqui. Tá? Então, não sei se consta lá. Se constar lá, há possibilidade. Se não consta, não há possibilidade. Ok? Bom, então, doutor Tasso, por gentileza. Processo 890-268-2004. Abrindo aqui. Conseguiu? Abrir? Conseguiu. Tá. Então, trata-se do processo... Não, desculpa, não foi esse aqui. 890-268, né? 800 e... Eu consegui abrir aqui. Aqui, 268, é isso mesmo. Então, aí vai ficar abrir primeiro. Tá. Aprovação de... É um processo de aprovação de novo plano de aproveitamento econômico de água mineral. Trata-se do processo 890-268-2004. O interessado é Hidromineral Labananal Limitada, microempresa. Deixa eu só... Está bem? Deixa eu pegar. Está tão multidão isso aqui. Aqui vai. Então, seria a aprovação desse novo plano, né? Então eu vou passar logo para o relatório. O plano de aproveitamento econômico do PAI é o guia do empreendimento minerário. O seu descumprimento sujeito ao minerador a variados riscos. A portaria da NPM 70.507/2018 admite que determinadas modificações do empreendimento sejam realizadas sem prévia aprovação da ANM, mediante a apresentação de projeto executivo.
Dessa forma, cabe ao minerador analisar quais alterações no plano de lavra demandam a elaboração e aprovação de um novo PAI, e, quando é possível, a simples apresentação de um projeto executivo para implementar essas modificações. A partir do exposto, o titular do processo 890-268-2004 da empresa hidromineral Labananal Limitada, microempresa, apresentou um novo PAI. Atendeu satisfatoriamente às necessidades técnicas e cumpridas todas as exigências para sua aprovação, conforme o despacho 2846 de 2018 da DEFISC, DNPM São Paulo, né, com parecer 7 da Superintendência de Produção Mineral, GEFAM, GPMN, e do despacho 852 da COTIL, agora de 2019. Esse é o relatório. Então, com base nisso, o voto do que foi exposto, voto pela aprovação do novo plano de aproveitamento econômico da empresa Labananal Limitada, do processo 890-268-2004. Esse processo, em virtude de um financiamento, nós fizemos uma aprovação ad referendo, então aqui, nesse momento, nós estamos referendando essa decisão. E na sequência, eu passo para o relator. Tá. Então, doutora Débora, como vota em relação à referência? Voto favorável. Então, eu também, da mesma forma, voto referendando a decisão já proferida no processo. Ok. Então, Então, aí passamos para a matéria da minha relatoria, não é isso? É isso, tá? isso, a sua Ok. Vamos lá, então. Está abrindo aqui já. Processo 800-199, interessado Alexandre Magno Vinhas, microempresa. Assunto: recurso administrativo contra indeferimento da prorrogação do registro de licença. No relatório, o processo teve a prorrogação do registro de licença indeferido pela então Superintendência do MPM do Ceará, com ato praticado, publicado no Diário Oficial da União em 30 de julho, em cumprimento do artigo 187 da Consolidação Normativa, por não ter sido apresentada a autorização do proprietário do solo no prazo definido no artigo 182 da Consolidação. O titular entrou com recurso junto à Superintendência do DNPM Ceará em 9 de agosto de 2018, argumentando que o falecimento do proprietário anterior e outras razões não mencionadas levaram à não apresentação de documento no tempo hábil. A Gerência Regional da ANM no Ceará analisou o recurso por meio da nota técnica 01/2019 e constatou que o requerimento de prorrogação do registro não teria apresentado qualquer justificativa ou menção ao falecimento do proprietário do solo, e que no período até a decisão do indeferimento nenhum documento acerca da autorização do proprietário do solo foi juntado aos autos. O recurso não foi acatado pela Gerência Regional e o processo foi encaminhado para apreciação em segunda instância. A Superintendência de Produção Mineral, por meio do despacho 086/2019, analisou tecnicamente o recurso e considerou que o titular não apresentou justificativas plausíveis para serem analisadas sobre a não entrega da autorização do proprietário do solo no tempo hábil e recomendou manter o ato de indeferimento do registro de licença. Fundamentação: o recurso formulado contra o indeferimento da prorrogação do registro de licença é intempestivo, posto que deve ser aceito. Em seu mérito, a titular argumenta que, por motivo de força maior devido ao falecimento do proprietário do solo anterior, não conseguiu juntar aos autos a autorização do proprietário. Como anexo ao recurso, foi apresentada a declaração folhas 203 do senhor Alexandre Magno Vinhas, assinada em 8 de agosto de 2018, em que se diz o proprietário das terras em que se situa a área objeto do registro de licença e autoriza o titular do processo a realizar a extração mineral na área. O último registro de propriedade juntado aos autos, na folha 104, quando de pedido de cessão dos direitos minerais protocolizado em 2007, aponta que o proprietário do solo era o senhor Luiz Oswaldo Vinhas, subscritor da autorização utilizada naquela época, folha 102. Após tais documentos, nenhum outro registro de propriedade foi apensado para validar a propriedade em nome do senhor Alexandre Magno Vinhas, conforme
ou mesmo se declara na autorização anexa ao recurso em contra o indeferimento da prorrogação do registro. Ou seja, nenhum documento nos autos valida o senhor Alexandre Magno Vinhas como sendo o real proprietário do imóvel objeto do registro de licença. É importante apontar que a autorização emitida pelo senhor Alexandre Vinhas, em que se declara proprietário do solo, foi emitida em 8 de agosto de 2019, depois de indeferida a prorrogação do registro de licença em reação a tal fato, evidenciando o não cumprimento dos prazos determinados pelo artigo 182 da Consolidação. Pelo exposto, considerando que a declaração apresentada não comprova a propriedade do solo, que a mesma foi apresentada depois de expirado o prazo definido no artigo 182 e depois do indeferimento da prorrogação do registro, entendo como correto o procedimento adotado pela Gerência Regional da ANM no Ceará, que indeferiu o requerimento de prorrogação do registro de licença em cumprimento aos dispositivos normativos que tratam do assunto. Destaque-se também que o processo não possui licença ambiental vigente, uma vez que o protocolo juntado aos autos indica que a solicitação da renovação foi registrada no órgão ambiental 2 dias antes do vencimento da licença ambiental em vigor, em desacordo com o artigo 18 da Resolução CONAMA 237 de 1997. Do direito, eis que voto encontra amparo legal nos seguintes dispositivos: Decreto-Lei 227, de 67, na Lei 6567 e no artigo 162 a 199 da Consolidação Normativa, aprovada pela Portaria 155 de 2016, Portaria DNPM 155. Conclusão. Diante do exposto e do que consta do processo ANM 800-199/2001, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto por Alexandre Magno Vinhas, contra ato da Gerência Regional da ANM no Ceará, que indeferiu o requerimento de prorrogação do registro de licença. É este o voto, doutor Tássio. Eu acompanho. Doutora Débora. Também acompanho. Doutor, o doutor Eduardo já se encontra também. Doutor Eduardo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Acabei de chegar aí, peguei o voto pela metade aí e eu acho que é melhor nem me pronunciar, né? Fica para próxima. Ok. Então, fica deliberada a matéria por 3 votos. Dando continuidade, relatoria do processo número 896027, interessado Gilmar José de Carvalho, microempresa, assunto: recurso administrativo contra indeferimento da prorrogação do registro de licença. Relatório. O processo ANM 896027 teve a prorrogação de registro de licença indeferida pela Gerência Regional da ANM no Espírito Santo, com ato publicado no Diário Oficial 17 de abril de 2019, acatando sugestão do parecer número 077/2019, por falta de autorização do proprietário do solo válida. A titular entrou com recurso junto à Gerência Regional, folhas 172, argumentando que a anuência do proprietário estaria válida, quando da solicitação de prorrogação do registro de licença em 5 de maio de 2017, que obteve nova autorização do proprietário antes do vencimento da anterior, foi 1º de outubro de 2018, e que o registro de licença é um título autorizativo que exala a vontade da municipalidade e do proprietário do solo, que o processo está devidamente instruído com todas as autorizações específicas da prefeitura e do proprietário, e que equivocou-se esquecendo de apresentar a anuência do proprietário no prazo devido. Anexo ao recurso, a titular apresentou o documento do proprietário do solo autorizando a continuidade de extração mineral por 20 anos. A Gerência Regional da ANM do Espírito Santo analisou o recurso por meio do parecer 111/2019, o qual apontou que o titular não teria cumprido o artigo 182 da Consolidação, deixando de juntar ao processo a nova autorização do proprietário em até 30 dias depois do vencimento do documento original. A Superintendência de Produção Mineral, por meio do despacho 180/2019, analisou tecnicamente o recurso e considerou que o titular não cumpriu os prazos determinados pelo artigo 182 da Consolidação, ou seja, da apresentação de nova autorização do proprietário em até 30 dias após o vencimento do documento original, o que resultaria no indeferimento do pedido.
Assim, a Superintendência de Produção Mineral recomendou manter o indeferimento do requerimento de prorrogação do registro de licença. Em 15 de maio de 2019, a titular apresentou novas considerações, folhas 185, alegando agora que teria requerido renovação da licença ambiental antes de 120 dias de seu vencimento, anexando extrato de consulta ao site do órgão ambiental local, em que consta a informação de que o licenciamento ambiental está prorrogado automaticamente. Fundamentação. O recurso formulado contra o indeferimento da prorrogação do registro de licença é tempestivo, nos termos do artigo 84 da Consolidação, posto que deve ser conhecido. A análise técnica do recurso, efetuada pela Gerência Regional no Espírito Santo e pela Superintendência de Produção, apontou corretamente que o titular não apresentou a autorização do proprietário do solo, ANM, no prazo determinado no artigo 182, até 30 dias depois do vencimento do documento original, e que o requerimento deveria ser indeferido, em atenção ao artigo 187 do mesmo dispositivo. A titular, depois de indeferido o requerimento e como anexo ao recurso, apresentou nova autorização do proprietário, folhas 175, datada de 1º de outubro de 2018, alegando que, por equívoco, deixou de apresentar o documento no prazo devido, mas que o processo estaria devidamente seguido com as autorizações municipal e do proprietário vigentes. Né? Então, é um pedido de prorrogação de um título que já estava em vigência. Né? Tendo em vista as posições técnicas da ANM constantes nos autos, faz-se necessário trazer ao voto algumas considerações sobre o processo em questão, de forma a buscar uma solução mais adequada ao caso. O requerimento indeferido diz respeito à solicitação de prorrogação do registro de licença. O processo já teve o título otorgado e encontrava-se ativo, aguardando decisão para manutenção e continuidade do empreendimento. Os documentos necessários à prorrogação já constam nos autos. Todos os documentos obrigatórios foram juntados, mesmo que a autorização do proprietário tenha sido apresentada fora do prazo definido pela consolidação. A licença municipal, folha 164, foi expedida com validade de 1 ano até 29 de janeiro de 2020. E a autorização do proprietário, folha 175, foi emitida com prazo de 20 anos, datada de 1º de outubro de 2018. A licença ambiental, por sua vez, foi prorrogada automaticamente, conforme espelho do site do órgão ambiental. As colocações destacadas acima, tendo em vista o princípio da razoabilidade da administração pública, sugerem a necessidade de se considerar válidas as argumentações da titular, uma vez que todos os documentos essenciais necessários à prorrogação do registro de licença já estão juntados aos autos processuais e não há qualquer óbice externo à continuidade da operação. A manutenção do indeferimento à prorrogação do registro, por sua vez, levará à ilegalidade em um empreendimento já instalado em atividade, e a disponibilidade da área pouco resultará ser eficiente. Importante apontar também a incongruência na análise que resultou no indeferimento do pedido de prorrogação do registro. O parecer 077 de 2019, ao mesmo tempo, recomendou dar prazo a titular para cumprir a exigência e recomendou também o indeferimento do pedido de prorrogação do registro de licença. O próprio parecer foi contraditório. Então, ele admitiu a possibilidade de dar um prazo para a pessoa sanear o problema e, ao mesmo tempo, recomendou o indeferimento. Né? Se a análise técnica sugeriu indeferir o requerimento e extinguir o direito minerário, não caberia, ao mesmo tempo, sugerir prorrogar o prazo para cumprir a exigência relacionada ao próprio requerimento, criando expectativa e demanda para interessados, ao passo que a sua solicitação já teria sido negada. Pelo exposto, visando preservar o correto andamento do processo, fomentar a atividade de mineração na região, estando solucionadas as pendências documentais necessárias à prorrogação, considero razoável revisar a decisão de deferimento do requerimento de prorrogação do registro de licença, dando provimento ao recurso e autorizando a prorrogação do registro de licença pelo prazo da licença municipal apresentada. Este voto apresenta fundamento no Decreto-Lei 287, de 67, na Lei 6567, de 78, na Lei 9.784, de 99, e nos artigos 162 a 199 da Consolidação, Portaria da NPM 155 de 2016. Conclusão. Amparados nos princípios de razoabilidade e eficiência da administração pública e considerando a fundamentação acima, tendo em vista que todos os documentos necessários à continuidade do processo de mineração já constam dos autos, voto por dar provimento ao recurso interposto por Gilmar José
de Carvalho, empresa, no processo 896-027, 2014, tornar-se em efeito a decisão que indeferiu o requerimento de prorrogação do registro de licença, publicado no Diário Oficial 17 de abril de 2019, e autorizar a prorrogação do registro de licença número 33 de 2016, da INM Espírito Santo, até 29 de janeiro de 2020, data de vencimento da licença específica emitida pela autoridade administrativa local. É este o voto, o meu voto. Na parte, por se tratar até de um documento que era público, né? E que tem o documento da licença sendo protocolado no prazo correto, que era renovação automática, né? Então, isso, em tese, os órgãos públicos deveriam até se comunicarem, né? Não precisava ter nem esse documento protocolado por eles, sim, se a gente procurasse trocar. Então, na existência do documento, e ele é o documento mais essencial que existe, uma vez que os outros foram ratificados. Só renovação. Só a renovação, eu não vejo óbvio para a gente prorrogar esse, uma vez que o empreendimento está instalado, né? Cortar isso agora, no momento, não faz sentido do ponto de vista do interesse Uma da situação saúde. exagerada o tamanho de uma eventual irregularidade sanável. Né? Não, na verdade a questão principal, a essência, foi a própria exigência formulada pela administração Parecer. pública, né? Que havia a contradição, né? Contradição. Então ele não poderia recomendar o indeferimento se ele está abrindo prazo para que houvesse um cumprimento de uma exigência no mesmo documento, né? E foi só sanado. Né? Nesse meio tempo foi sanado a sanado. deficiência. Né? Então, como vota a doutora Débora? Eu voto a favor. Doutor Tasso? Eu já tinha polícia. Doutor Eduardo? Também de acordo com o relator. Ok, então, votado por unanimidade dos presentes. Para concluir, eu retomo a matéria que foi retirada de pauta na reunião anterior, relativa ao processo do NPM número 870-166 de 84, interessado Zeus Mineração Limitada, e o assunto é recurso administrativo decorrente de pedido de reconsideração interposto por Zeus Mineração Limitada contra ato do superintendente do DNPM Bahia, folhas 925, que manteve a decisão da comissão julgadora de procedimento de disponibilidade referente ao edital 47/2011, processo 870-66-84, que teve como vencedora a proposta de Bahia Mineração S.A. Relatório. Essa matéria já foi objeto de discussão na reunião anterior, né, mas só rapidamente. Zeus Mineração Limitada, Antônio Tavares Neto, microempresa, e Bahia Mineração foram considerados habilitados no processo de disponibilidade iniciado com a publicação do edital número 47/2011 da Superintendência do DNPM Bahia, publicado no Diário Oficial de 3 de outubro de 2011. Após a análise das propostas pela comissão julgadora, foi considerada vencedora a empresa Bahia Mineração S.A., com um score de 31 pontos, folhas 904, seguida de Zeus Mineração Limitada, com 27 pontos, e Antônio Tavares Neto, microempresa, com 23 pontos. Observe-se que no somatório da Bahia Mineração, folhas 903, foi cometido um equívoco. Na verdade, esse resultou em 29 pontos. Um erro de soma ali que é perceptível. Em 18 de setembro de 2015, tempestivamente, Zeus Mineração Limitada requeriu a reconsideração da decisão de folhas 910 a 917, objetivando aumentar a pontuação atingida nos quesitos 1, 3, 7 e 8, e com isso alterar seu score de 27 para 33 pontos, folhas 916, declarando-se a sua proposta como prioritária. Em 27 de novembro, Bahia Mineração apresentou as contrarrazões ao recurso protocolizado por Zeus Mineração Limitada. Em 11 de outubro de 2019, Bahia Mineração S.A. protocolizou o laudo independente elaborado pela DNA Consultoria com o objetivo de analisar as propostas que foram apresentadas por Banin e Zeus no procedimento de disponibilidade e apontou no seu entendimento qual proposta deve ser declarada prioritária com base na legislação aplicável. Em 14 de outubro de 2019, Bahia Mineração S.A. protocolizou mais um laudo técnico independente e ainda reiterou os pedidos do memorial protocolizado nos autos em 11 de outubro de 2019. Fundamentação.
Em 13 de setembro de 2019, o recurso Deus Mineração Limitada, juntamente com as contrarrazões apresentadas por Bahia Mineração, folhas 926 a 939, foram analisadas por comissão técnica formada por integrantes do grupo de trabalho instituído pela portaria NM número 329 de 2019, publicado no boletim interno de 24 de abril de 2019, folhas 1022 a 1038. A comissão, após aprofundada análise do recurso e do processo 870-66 de 84, concluiu por alterar a pontuação a que havia chegado a comissão julgadora da superintendência do então DNPM Bahia, obtendo-se, por conseguinte, novo score. Zeus Mineração 45 pontos, Bahia Mineração SA 28 pontos, Antônio Tavares Neto, Grupo Empresa 26 pontos. Contra as decisões da autarquia, as quais não haja qualquer recurso previsto na legislação mineral, como a que está em debate, este é cabível com fundamento na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, precisamente no seu artigo 56, assunto que foi regulamentado na consolidação normativa aprovada pela Portaria 155, de 12 de maio de 2016. No entanto, a contestação oriunda da Vaminha S.A., ou qualquer outra interessada no processo, sobre tema, qualquer que seja, protocolizado antes da tomada da decisão pela ENM, deve, em razão do disposto no artigo 38 da Lei 9.784, de 99, ser considerado, ressaltando-se que não há regulamentação para tal. Para melhor percepção, copia-se o instrumental legal citado. Artigo 38, da 9.784 de 99. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Parágrafo 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados, quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Isso é o que reza o artigo 38 da 9.784. Então, fundamentando-se no direito, este voto encontra amparo legal no disposto na Portaria 268/2008, na Portaria NM 329/2019, na Consolidação Normativa aprovada pela Portaria 155/2016 e na Lei 9.784 de 99. Conclusão. Diante do exposto e do que consta do processo 870-166 de 84, entendo que o processo deva ser retirado de pauta e que o assunto seja de imediato submetido à apreciação da Procuradoria Federal junto à ANM, para que a mesma esclareça como considerá-lo. Há necessidade de se compor uma nova comissão para estudar os requerimentos da Labim, ou a mesma comissão de análise do recurso de disponibilidade deverá se pronunciar sobre o requerido. Tá? Em razão das demandas que certamente virão, embasadas no artigo 38 da Lei 9.784 de 99, recomendo que seja elaborado, sob a orientação da Procuradoria Federal, regramento para o mesmo. Tá? Então, eu não sei, assim, nós estamos ganhando velocidade, doutor Tassi, doutora Débora, doutor Eduardo. Com o advento do protocolo digital, as coisas estão fluindo mais rapidamente. Né? Então, do dia 30 de setembro para agora, entraram nesse processo específico pelo menos 2 juntadas de e-mail eletrônico, né, que suscitaram a nossa consideração. Né? Então, matérias que estão em processo de julgamento, certamente em outras matérias serão objeto dos mesmos procedimentos. E a gente precisa regulamentar esse artigo 38, né, a nossa perspectiva. Doutor Maurício, por gentileza. Não, na verdade, se me permite, é o seguinte, como não há uma disposição expressa de como é que vai se proceder em relação às comissões julgadoras, né, e especialmente em um caso de recurso, tem que haver uma disciplina por parte da agência, né, para disciplinar em quais situações seria aplicado a constituição ou não de uma terceira comissão, ou a primeira ou mesmo uma segunda comissão poderia fazer esse pedido de reconsideração, porque é a autoridade, entendeu, que cabe decidir.
uma vez que ela foi constituída a partir de uma portaria, né, um ato normativo que a instituiu. Então, como não há um regramento próprio, né, ele vai fazer análise por parte da Procuradoria para tentar emitir, digamos, diretrizes e orientações. Mas, não obstante a diretrizes e orientações que vai servir apenas para esse caso, o ideal realmente é que haja um regramento por parte da Agência Nacional de Mineração. Eu me inscrevi, tá? Então, no momento oportuno, eu queria Tá, falar. ok. Vamos abrir para ele, né? Você ia falar antes? Não, eu já ia falar um pouco do que eu penso, mas eu queria ouvir ele antes, até para que eu teria. Então, doutor, Eu entendi bastante, um voto muito sólido, tá? Parabéns. Mas aí, nesse caso, há um detalhe importantíssimo, uma discrepância muito grande entre as vantagens. Então, talvez o principal motivo de uma terceira opinião seja, o assunto é técnico. 2, uma discrepância tão grande que fica difícil analisar um parâmetro adequado. Talvez esse seja o fundamento principal para ouvir uma nova opinião técnica, né? Porque o critério é técnico. tá. Então, só assim, o Eduardo ficou um pouquinho prejudicado por causa do som, né, Eduardo? É isso? Isso. Tá, então vamos ver. Tem como botar esse microfone mais perto? Aqui? Já tá no máximo. Tá Tá no máximo. A gente tem que colocar ele mais no meio, esse aqui, né? Mas, Não, mas esse aí é independente. Esse independente. É outro microfone. Bom, na verdade, assim, houveram 2 manifestações eletrônicas, tá? Uma delas no sentido de sugerir, dado que houve uma discrepância das notas, uma terceira comissão para dirimir porquê da diferença, enfim, né? E a segunda argumentou também argumentos técnicos, geológicos, né? E pediu o mesmo. O que nós estamos propondo é que a orientação jurídica vai disciplinar, né? Se a matéria, como está, ainda em processo de votação, 2 possibilidades. Ou a gente remete todo o material apresentado até que anterior ao julgamento para a comissão já constituída e que analisou, ou então constituímos uma outra comissão, né? Então é meramente do ponto de vista de procedimento. Né? É evidente que nós temos comissões constituídas para isso já, né? Então, né, eu não quero antecipar o que a gente vai fazer, mas é evidente que, quer dizer, o princípio da celeridade e da fazer a coisa fluir. Bom, eu não sei se o doutor Maurício tem mais alguma coisa. É porque, na realidade, já houve um recurso em relação à primeira comissão, entendeu? Essa é a autoridade a qual haveria o pedido de reconsideração ou haveria o recurso que ocorreu. Nesse caso, foi constituída uma segunda comissão. Realmente houve alteração substancial, né, dos critérios, né? E um outro ponto, na realidade, é o seguinte, que essa segunda comissão ela poderia ficar tão somente adstrita ao recurso ou ela teria amplos poderes para fazer a revisão. Isso aí tem que verificar também no ato de constituição da segunda comissão, entendeu? Então, todos esses pontos vão ser considerados na análise por parte da Procuradoria. Posso proferir? Pode. Esse voto, embora conciso e tudo mais, mas ele fugiu totalmente ao que eu pensava do assunto. Então eu gostaria de chamar para minha vista do processo e a gente deliberar. Eu vou estudar mais, eu não me sinto à vontade para proferir esse voto, até porque estudei um pouco os recursos que ambas as empresas, não recursos, mas novos dados apresentaram, e eu não me sinto à vontade para... E também, como o Dr. Maurício, eu vejo que a regra atual é a segunda comissão. O fato da gente tentar um terceiro turno aí... Esse foi pedido da parte, né? Então, assim, Até porque, se me permite, Tasso, o problema é o seguinte, que sempre haverá prejudicados ou quem tem de ser prejudicados, né? Ou terceiros prejudicados. Então, na verdade, mesmo que você constituísse uma terceira, e se a terceira não fosse favorável a uma determinada parte, porque pode envolver 3, 4, 5 interessados concorrentes. Você iria criar uma 4ª comissão ou 5ª comissão, por exemplo? Entende? Então tem Então, todos assim, esses eu dobramentos. gostaria de chamar o processo à minha vista, estudar um pouquinho mais, e eu assumo o compromisso de esmiuçar mais o assunto na outra reunião, mesmo porque nessa, doutor Bica, a gente está apressado. Mas assim, só que eu não sei se cabe vista, porque na verdade nós não estamos deliberando, né? Nós estamos na fase ainda de instrução do processo, né? É uma forma de instrução. Na realidade, a intenção do parecer jurídico seria apenas para tentar reforçar um elemento. Uma solução, entende? Não estamos jogando mérito nenhum, nada, só estamos discutindo a metodologia, como fazer, né? Mas talvez nós pudéssemos fazer até para robustecer nosso posicionamento futuro,
neste interstício de tempo até que a PROJ analise, a gente se debruça, tu pode pegar o processo e ficar, entende? Quer dizer, na verdade, a decisão vai ser coletiva de qualquer maneira, né? Tudo bem. É Só como me se sinto à fosse vontade tirar... para votar agora. Não, é como se Não fosse tá tirar da voltando pauta. agora, tá Vamos tirando tirar da pauta. Tiro da pauta. Para instruir. Mas entendeu? assim, eu não sei se o regimento, porque o regimento fala que quando retira de pauta, ele tem que voltar para a segunda pauta. Na próxima volta de novo. Tem que estar aqui. Será que vai dar tempo? É. Não. Mas na verdade não é. Eu tô falando de volta à função. É. Esse valeria É, essa regra. Não é voto, é instrução ainda, né? É a instrução. É a instrução do processo. Foi retirada da pauta para melhor instruir o processo, de certa forma. Ou seja, não há elementos suficientes para que o colegiado tome uma decisão abalizada. Não, e tem Então, um a fato necessidade... novo, né? O fato novo foi as duas petições que entraram eletronicamente. Né? É isso que Eu, vai por dar. exemplo, eu não enxergo isso como matéria jurídica. Nós estamos diante de uma decisão técnica. Ou seja, se a gente vai mandar para lá para decidir se tem ou não tem, mas nós estamos diante de uma decisão técnica. Não tem dúvida. O mérito é técnico. O mérito é O técnico. mérito, na verdade, é técnico. Eu acho um pouco de um julgamento nosso se forma outra comissão ou não, mas eu acho que o jurídico pode ajudar, mas não seria uma matéria muito. Não é. vai só É de só uma opção. É que certamente a ideia, tá, é não deixar isso circunscrito só a essa matéria. Porque certamente houverão outras matérias, entende? Eu não sei, talvez. Enquanto não tenha houver uma sido- normatização por parte da agência. exatamente. Né? Talvez eu não tenha sido suficientemente didático para fazer enxergar todos isso. Entendeu? Mas Como o assim- advento do eletrônico agora, assim que as partes tomarem conhecimento e a matéria não foi julgada, ela vai peticionar. Então nós temos que ter uma regra de como tratar disso. Isso vai ser agora, quase muitos processos vão ter esse tipo de questionamento. Coisa que também, como de toda forma, nada impede que, mesmo que haja a solicitação de retirada de pauta, os demais podem entender não. Evidente. Pode permanecer na pauta e há elementos agora nos autos que são suficientes para deliberar. Poderia se deliberar hoje, por exemplo, se for o caso. Mas será que isso não seria matéria para a superintendência de pesquisa? Não, o fato Não, para a isso disponibilidade. é a disponibilidade. A Existe uma disponibilidade. comissão montada na casa que tem profissionais habilitados, nomeados para esta função. Exatamente. A fase da superintendência de produção já passou, e foi no momento de... Isso é outro... É a portaria Isso é outra. NM 329 de 2019, de abril que nós publicamos, né? Que criou o grupo para fazer isso tudo. É a decisão dos senhores. De qualquer maneira, não vai ser votado o mérito. Tá? Eu não votaria o mérito hoje, eu chamaria para minha Certo. vista. Se os outros quiserem, eu vou me debruçar no processo e vou trazer o voto Bom, na próxima então assim, só para reunião. Eu concordo com o Tasso, acho que é uma. Independente da questão. A questão é técnica, mas a questão de. Primeira. Gente, me fugiu a palavra. Primeira comissão, né? Primeira comissão, segunda comissão. Agora a gente já tem novos elementos, vai se ter uma terceira comissão. A discrepância de pontuação é muito grande entre uma coisa e outra. Acho que é temerário tomar alguma decisão em cima de uma discrepância, de repente, tão grande de uma comissão para outra. Eu acho que seria mais fácil a gente realmente retirar de pauta, tomar o maior conhecimento de todos os trâmites que estão aí. Mas Pra mim é mais fácil isso aí. Né? Retirar de pauta, encaminhando para a PROJ para avaliar Não, mas Independente eu do vejo que regramento, antes né? de mandar para a PROJ, acho que nós todos temos que analisar se cabe encaminhamento para a PROJ. Eu não vejo que a PROJ vai dar essa decisão para a gente. Eu tenho que ver assim, se do mérito. se não. dentro dos não, critérios atuais, se foram julgados de forma correta, Precisaria ou ou não de seja, uma... fundamentado, aí nós achamos, não, o voto da comissão foi aceitável e nós vamos aceitar. Ou o voto da comissão não foi aceitável, nós vamos abrir um PAD, se existe má fé, se existe dolo, se Ou existe coisa, desconhecimento. então aí a Na gente realidade, colocar. o próprio colegiado pode entender o seguinte: não obstante as considerações dos argumentos apresentados até o momento, a decisão, mesmo que haja discrepância em relação à pontuação, foi adequada, apropriada. Quando for analisar o mérito, por exemplo. Se a gente achar que agora a gente vai aceitar um terceiro turno, aí sair daqui para frente. Não cabe a gente mudar a regra do jogo na prorrogação. Não dá. Entendeu? Assim, tudo bem, vamos mandar para a PROJ se duas comissões são boas, se três são boas, número ímpar, entendeu? Mas agora não. Agora nós temos que decidir em cima de um fato concreto.
que foi regulamentado, que a prática do jogo está estabelecida e vamos jogar a prática. Agora, vamos analisar o que tem de imperfeito nessas análises. Se nós, diretores e nossos assessores do Comitec, visualizarmos alguma coisa que vai contra essa decisão... eu acho que nós estamos... São duas mesmo assunto, mas pegando pontos diferentes. Tá? Eu acho que tu não está captando, talvez eu não tenha sido... Não, eu estou analisando a regra do jogo. A regra do jogo é uma primeira comissão regional e uma segunda. Houve dois requerimentos eletrônicos no processo. É isso que nós estamos avaliando. Ok, é legítimo. Não é mérito. Não é? Quer dizer, eles consideram que foi juntado no dia 11 de outubro e no dia 14 de outubro. Ponto. É isso que nós estamos discutindo. E se considera de que forma? Dentro que isso agora, a partir de agora, isso vai ser usual. E não está previsto, entende? Como fazer. Né? O artigo 35 fala o tipo de Mas documento aí seria desnecessário, seria impertinente. Toda semana, que também ocorreria. Aí eu não É tenho- só velocidade, né, Eduardo? Ele chegou Não, mas aí imediatamente. eu não entendi. Porque se às eu for vezes. fazer o julgamento aqui, o processo, eu posso fazer ele de acordo com o nosso planejamento. Se eu for fazer o julgamento isso na sexta-feira, e até sexta-feira eu tenho tanto material protocolado, se o cara protocolar alguma coisa depois do julgamento, eu não tenho mais o que fazer. Mas antes. Está prejudicado. Está prejudicado. Depois a gente concordamos, mas se for antes, se for 2 dias antes, 24 horas, 72 horas antes, é isso que nós estamos questionando. Né? A gente tem que levar isso tem que levar Pois isso é, na discussão, pois é. tem jeito. Então tem que criar uma regra, não é o mérito, não é questão de ponto, ninguém está falando de ponto nada, entendeu? Né? A gente vai ter que votar. Vai acabar tendo que ver isso Você também. chegou aqui para não decidir. Não vai ter jeito. É isso que nós estamos discutindo. Então, por isso que eu peço que retirar de pauta, assim, Não, e peço a todos os diretores que se debrucem no processo, que a gente é uma decisão Eu acho que o difícil. efeito é o mesmo, nós poderíamos fazer, então, essas duas coisas simultaneamente. Retiramos de pauta e submetemos a... Diga, Eduardo. Acho que alguém tinha que fazer uma proposta disso pra gente. Agora quem? Não, o voto é nesse sentido, Eduardo. De encaminhar, tirar da pauta, né? Se a PROJ é o mais indicado pra isso. Retira da pauta e vai para a PROJ, para analisar como que a gente vai proceder daqui para frente em todos os processos. E nesse meio tempo a gente costura do ponto de vista Mas técnico. veja, são alternativa. coisas a Procuradoria vai analisar a questão procedimental. exatamente. A questão de mérito técnico vai ser colegiado ou a própria superintendência ou Entendeu? o próprio... Não vai ter análise de mérito. A Procuradoria não vai fazer análise de mérito. Mas o que eu tô falando é justamente que eu gostaria de, como ele pediu vista, mas eu também gostaria de me inteirar no assunto, justamente na questão da análise do mérito Isso. do processo. No meu caso, a coisa é diferente. Aí da PROJ é independente pra mim, eu acho que pode ser. A colegiado pode retirar da pauta, né? E avaliar se vai ou não encaminhar para a Avaliar, Procuradoria. senão, eu não... Assim, hoje, se for para eu votar para levar para a PROJ, eu voto contra. Eu estou vendo aqui um critério técnico. Nós temos a lei, nós A temos gente está votando o aqui que nas duas está coisas vão claro. acontecer. São duas coisas distintas. As duas vão acontecer. A gente vai pedir vistas no geral e vai para a PROJ para decidir a questão procedimental. São duas coisas distintas. Você tem dúvida a respeito do procedimento? Eu tenho. Então, você A questão, consulte a a questão PROJ, eu não aqui. tenho. Não tem nenhuma dúvida. Não, o procedimento está falando o seguinte. Com relação à juntada de documentos. É isso que está falando. Com relação ao mérito técnico, aí eu tenho dúvidas, por isso que eu gostaria de ler também. Eu não estou entendendo essa questão da juntada de documentos. O que é isso? Eles juntaram os documentos. Eles Tem que juntaram ser documentos. considerado no voto. Né? Ou não? Essa que é a Agora tem dúvida que dele. verificar o seguinte, mero memorial é apenas como se fosse algo atípico, entendeu? É como se fosse um mero resumo que é entregue à diretoria, mas não tem valor jurídico nós que nenhum. decidimos se vamos acatar ou não. Não, Se não é deve ser assim, respondido. não tem que ser. O artigo 35 fala que pode ser desnecessário. É a competência de decidir isso aqui é desnecessário. Pronto, você entende que é desnecessário e decide agora mesmo. Entende? Olha, eu entendo que não há, mesmo não obstante não há discrepância, calma. Mas é só em tese, viu? Eu entendo que realmente a comissão julgadora segunda foi adequada, foi apropriada ao julgamento. E decide-se agora.
Não, mas Em tese, calma. Aí, nesse caso, eu concordo. Não. Tem que pegar e preparar o voto. É, assim, exato. Né? Prepara o voto. Não, tô falando em tese, calma. Tá. Eu tô achando Temos sim, duas devido- possibilidades. Ou a gente pede vista. Na verdade, o efeito é o mesmo, tá? É retirar de pauta. Sim. A dúvida analisamos só tecnicamente ou mandamos para a PROJ? Pois Eu é. não mandar vejo pra matéria PROJ jurídica ser não avaliada elimina pela a PROJ. possibilidade de análise de mérito, cara. Entendeu? Da parte E outra coisa, técnica. quando encaminhar para a Procuradoria, tem que haver questões jurídicas. Então, E as questões seriam questões Por que procedimentais. não fazemos o Se seguinte, a na norma. sequência, a gente primeiro avalia o processo técnico, daí a gente já tendo justamente o nosso julgamento mais ou menos consubstanciado, apresenta para a PROJ acabar de definir. Por exemplo, que se as regras comportamental. atuais, ou Se houver. serviços iguais, apesar de haver uma série de vazios ou omissões, são suficientes para que a comissão julgadora seja provocada novamente, até porque ela é a segunda comissão julgadora, foi constituída. Então, se há um recurso em relação a ela que tem a possibilidade e o poder e a autoridade de fazer reconsideração ou não. Vamos supor, se ele apresentar argumentos técnicos, a comissão julgadora entende que, não obstante haja essa discrepância, houve um equívoco por parte deles, do próprio julgamento, da própria classificação, eles vão rever, claro. Tá. Eles têm que Tem que rever. apresentar primeiro a eles, para depois. Eu imagino uma sequência. Da rotina. Eu enxergo dessa forma. Mandar para a PROJ, ela está nos respondendo isso aqui. Eu estou respondendo. Não vai responder diferente disso. A questão é técnica. E o ideal é que realmente, para haver uma maior maturidade, se for o caso, na deliberação, haja um pedido de vista para haver discussão, se for o caso, Exatamente. interna. Concordo com essa Eu posição. acho isso. Doutor Maurício, conselheiro, Porque as dúvidas vão surgir parece que depois. essa comissão ela tem mais de 3 elementos. Então, talvez não haja necessidade de uma nova comissão, mas a mesma comissão tem outros elementos além disso. Na portaria Tem um mais. substituto, A né? portaria tem mais membros, mas eu acho que essa é uma decisão nossa. Tá. Ok? Então, assim, a proposta é tirar de pauta, minha proposta aqui, e eu já vou antecipar com o meu voto. Retira-se de pauta, eu vou debruçar sobre o processo e vou trazer meu voto na próxima. Se eu decidir que é para mandar para a PROJ, Não, entendeu? Ok. Pode ser. Mas nós vamos decidir, porque para mim a matéria é técnica. Eu até pedi para vistas, porque esse é o último voto que eu esperava aqui desse assunto. Eu procurei lá, não vi o voto e tal. Então, assim, eu fiquei com a cabeça. Então, o meu voto é pela retirada de pauta e aí eu já peço aos demais diretores que, como eu vou estudar o processo e vou trazer meu voto na próxima. Vou fazer a mesma coisa. Tá? Traz uma proposta. Ok, é essa a proposta, é o meu voto. Retirada de pauta para estudar. E eu trago para trazer o voto na próxima reunião. Por entender que isso é uma decisão técnica. Pois é, Tasso, mas assim, tu não vai trazer teu voto, tu vai trazer uma proposta de procedimento. Não, eu vou trazer o voto. A Porque gente eu tá lidando entendo com que a as duas matéria, coisas. as nossas regras, nossas normativas estão estabelecidas. Não. Entendeu? Bom, nós temos uma divergência quase que intransponível aqui, né? Porque a recomendação nossa é que a matéria fosse para a PROJ em função das duas funções juntadas. O diretor Tasso entende diferente, entende que tem condições de votar independentemente do posicionamento jurídico, né? Então, de qualquer maneira, as duas se retiram da pauta. Isso nós concordamos, né? Agora, se vai para a PROJ ou se fica como vista técnica, aí é só uma decisão nossa. Eu penso que decidimos primeiro na seria próxima, bom retirar fazer uma vista primeiro técnica. ponto, retirar de pauta. Retirar de pauta. Cada Tira de um pauta, estuda. faz a vista técnica, Se dá uma decidir olhada, que existe um vácuo amadurece a ideia. normativo nisso aí, A gente manda pra a gente próxima. manda para a próxima, Isso. numa decisão Faz da na próxima sequência. reunião. Porque eu, Sim. Né? definitivamente, não enxergo nenhuma falta de normativa. Desculpe, mas eu, como um terceiro interessado, mas mesmo assim, se vier uma nova determinação de procedimento, O próximo. não se aplica a esse caso Lógico. no presente momento. Então, isso é importante também. Isso que falou o doutor Maurício. Vai se fazer uma, mas não se aplica a esse caso. Esse Não. caso já está pronto para ser decidido agora. Já houve revisão técnica, já houve opinião técnica, já houve
sério, de opiniões, todo mundo já se pronunciou a respeito desse caso. Então, doutor Tasso, por favor, esse processo já tem voto do relator? Não tem. Não. Não, ele teve um voto anterior, mas ele modificou o voto em função da manifestação de uma das empresas. Então tem voto. Tem um voto primeiro. Tem voto. Se tem voto, tem que... Não, ele não chegou a votar, ele veio com o voto pronto Foi retirado da pauta. e foi retirado da pauta. O voto eu tenho ele até aqui na minha máquina, o voto anterior. Que seria o voto que, Que seria o voto que não foi proferido. Não está sendo objeto agora do Fica-Tudo, porque em função dessas dois requerimentos. É requerimento, doutor Maurício, não é... Nem memorial, não, né? memorial, né? Certo. Nesse termo pede requerimento. Depois do voto do relator, Não, você não entendeu. O relator não chegou a votar. Ele veio com o voto, mas não leu. Ele, Pessoal, por solicitação, tirou de é pauta. muito bom essa interação, mas não é o que está previsto, tá? Então, quem quiser falar tem que pedir o direito ao contraditório previamente para a gente poder escrever. Tem que ser parte interessada, seja empresa ou eu sugiro- Eu só queria só para refrescar de Não novo tem a como. memória toda. Virou uma Artigo, feira. artigo 38 da Lei 9.784/99, tá? O interessado poderá, na fase instrutória e antes de tomar a decisão, juntar documentos e pareceres requeridos de diligência, a lei do rito administrativo, tá? Então, é consenso dos 4 diretores que é retirada de pauta. Sim. Tá? A divergência é se vai para a PROD ou não vai para a PROD. Tá? Se entende até prova em contrário de que tem Não haveria necessidade. condições técnicas de dirimir a pendência sem a necessidade da PROD. Pode ser que numa avaliação mais acurada... Se alguém me convencer do contrário, mas até exatamente. agora Tá. não tem Eu nenhuma acho que dúvida. fica bem desta forma, né? Retiramos de pauta Sim. com a sugestão da vista técnica ao diretor Tasso e que vai considerar na sua análise a possibilidade de consultar ou não a PROD. Ok. Acho que Ok? ele fica perfeito. Ok, Eduardo? Também. Fica bem? Doutor Maurício? Doutora Débora? Bem ok. Ok? É isso mesmo. Então, deliberamos no seguinte sentido. Vamos tentar resumir. Retiramos o processo de pauta. Visto. Vai ser dada vista técnica ao diretor Tasso, que vai avaliar a pertinência ou não de encaminhamento do processo para análise da PROD face às 2 últimas manifestações de uma das partes. Ok? Deliberado, Eduardo? Deliberado. Então, retirado de pauta nessa perspectiva. Esgotados os votos, voltamos para a relatoria da doutora Débora. Aliás, iniciamos a relatoria. Vamos ser rápidos. Ok? Vou fazer primeiro aqui um voto em bloco. Voto em bloco aqui são para os processos 48, 418, 866, 757 de 2012 até 764 de 2012 e para os processos 866, 804 a 866, 809 de 2012. Interessada é Elvis Clay Pereira Alves. Trata-se de recurso contra indeferimento de PLG. Relatório. Os presentes autos foram encaminhados a essa diretoria colegiada para apreciação e relatoria sobre o indeferimento de 14 requerimentos de permissão de lavra garimpeira. Os requerimentos de PLG foram realizados no município de Apiacás, estado de Mato Grosso, para a substância mineral ouro, entre as datas 22 de 10 de 2012 e 26 de 10 de 2012. Requerimentos de PLG foram submetidos ao estudo da equipe de controle de áreas, ANM Mato Grosso, com parecer pelo indeferimento por interferência total, uma vez que os requerimentos foram realizados sobre áreas oneradas pelos processos prioritários registrados sob o número 866-248 de 2006 e 866-499 de 2006, com alvarás de pesquisa vigentes até 28 de 12 de 2012, de titularidade da empresa MGM Mato Grosso Metais Limitada. Cabe ressaltar que o senhor Elvis Clay Pereira Alves apresentou a anuência da referida empresa para realizar seus requerimentos em áreas previamente oneradas.
A equipe técnica da ANM Mato Grosso embasou sua decisão pelo indeferimento dos requerimentos com base na folha PF DNPM-MT-MS número 139 de 2013, MP, por tratar-se de requerimento de PLG proveniente de anuência prévia em data próxima à extinção de títulos de pesquisa de terceiros, sem a apresentação de seus devidos relatórios finais de pesquisa, impossibilitando assim que o DNPM pudesse realizar análise de compatibilidade das atividades e viabilidade técnico-econômica. Os referidos indeferimentos foram publicados no Diário Oficial sob relações 34 e 36, com datas de 26 de 3 de 2014 e 27 de 3 de 2014, respectivamente. O interessado protocolou em caráter tempestivo, na data de 9 de 4 de 2014, pedido de reconsideração contra os despachos que indeferiram os presentes requerimentos. Os processos foram submetidos em bloco à Procuradoria Federal da NPM e originaram a nota número 589 de 2018, que sugere a manutenção da decisão do indeferimento dos presentes requerimentos. A nota faz referência ao parecer número 492 de 2014 e parecer 279 de 2016, onde o último concluiu que a simples apresentação de pleito não investe o requerente na condição de detentor de um direito adquirido, conferindo-lhe mera expectativa, como ocorre com os requerimentos de direitos minerários em geral. Em ato contínuo, na data de 25 de 10 de 2018, a Superintendência do DNPM do Estado do Mato Grosso exarou o despacho, conhecendo os recursos interpostos por sua tempestividade e os rejeitando em seu mérito, razão pela qual foram mantidos atos de indeferimento dos requerimentos de PLG com base na nota 589 de 2018. Por fim, foram exarados os despachos número 17 de 2019, COTIL, JGM, processos 866757 de 2012 a 866764 de 2012 e despachos sem número, processos 866804 de 2012 e 866809 de 2012 em 14 de março de 2019, embasando a manutenção do indeferimento dos requerimentos com a redação dada pelo artigo 8 do Estatuto do Garimpeiro, combinado com o parecer número 279 de 2016, aprovado pelo diretor-geral do DNPM, incorporado à portaria número 155 de 2016, que retificou o artigo 207 em seu parágrafo 1º, sobre requerimentos de PLG em áreas oneradas restritos apenas a cooperativas de garimpeiros. A decisão pela manutenção do indeferimento sustenta a razão pela qual os processos foram submetidos a esta diretoria colegiada para análise. Este é o relatório. A fundamentação, já disse lá. Tem alguém para se manifestar? Não, né? Bom, então, com isso, com base no meu voto nas análises técnicas e notas jurídicas referidas acima, recebo o presente pedido de reconsideração face à sua tempestividade e, no mérito, nego o provimento ao pedido de reconsideração, mantendo a decisão pelo indeferimento dos requerimentos de permissão de lavra garimpeira, objeto do presente voto. Esse é o meu voto. Ok. Alguma dúvida, doutor Campos? Não, nenhuma dúvida. Não? Muito bem relatado. Eduardo, entendeu? Ficou legível? Eu vou precisar abrir o outro. Como vota, doutor Tasso? Eu acompanho a relatora, não voto lá. Da mesma forma, acompanha a relatora. Doutor Eduardo? Perdeu o som, mas eu vi que alô? Sim, faz assim com a cabeça. Não. Ok, tá, positivo. Mais fácil. Positivo. Ok. Avancemos, doutor Débora. Bom, só um minuto. Esse foi o... É um conjunto, né? É um bloco. Foi um bloco de PLGs. PLGs. Tá? Agora eu vou para... São sequenciais. Isso. Agora eu vou, na verdade, são 3 processos que é a mesma decisão, tá? Muda apenas a questão diária, tá? Mas o voto é igual, o relatório também. Então, já para simplificar, eu vou ler o número 850-351 de 2007, interessado é Lara do Brasil Mineração Limitada. Trata-se de aprovação de relatório final de pesquisa com redução de área. Os presentes autos foram encaminhados a essa diretoria colegiada para apreciação e relatoria sobre a aprovação do relatório final de pesquisa para a substância cobre no município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.
O presente processo foi requerido pelo regime de autorização de pesquisa e concessão por Vera Lúcia Lopes Ferraz, em 29 de 5 de 2007. Obteve o alvará de pesquisa número 273 de 2013, publicado no Diário Oficial da União, em 24 de 1 de 2013, com validade por 3 anos. Em 31 de 10 de 2013, o referido alvará foi cancelado por motivos de ordem judicial, resultando no indeferimento dos autos, também publicado no Diário Oficial, em 31 de 10 de 2013. A senhora Vera apresenta reconsideração em 8 de 11 de 2013 e apenas em 15 de 12 de 2015, o despacho de indeferimento do seu processo é tornado sem efeito sob publicação no Diário Oficial. Em 27 de 5 de 2016 é outorgado novo alvará de pesquisa, sob o número 5.128 de 2016, válido por 3 anos, e em 20 de 6 de 2016 é então titular ingressa com requerimento de cessão total do seu título para a empresa Lara do Brasil Mineração Limitada. A cessão total é aprovada em 17 de 5 de 2017, com sua devida efetivação em 6 de 6 de 2017. Sob nova titularidade, em 29 de 3 de 2019, a empresa apresenta relatório parcial de pesquisa. Em 9 de 5 de 2019, apresenta comunicado de ocorrência de nova substância. E em 27 de 5 de 2019, apresenta seu devido relatório final de pesquisa, acompanhado de requerimento de redução de área para 1.261,82 hectares. Em 2 de 8 de 2019, o especialista em recursos minerais Davi Siqueira Fonseca, servidor da Superintendência de Recursos Minerais, emite análise favorável à aprovação do relatório final de pesquisa, sugerindo o encaminhamento dos autos à Divisão de Controle de Áreas para promover a redução de área conforme requerida pela interessada. Em 6 de 8 de 2019, a equipe da Divisão de Controle de Áreas emite parecer técnico favorável à redução de área. E na mesma data, o senhor Superintendente de Pesquisa e Recursos Minerais exala despacho de aprovação do relatório final de pesquisa. Este é o relatório. Alguém para se pronunciar? O voto. Com base nas análises técnicas descritas no presente relatório, e uma vez que a titular cumpriu legalmente todos os requisitos técnicos na apresentação do seu relatório final de pesquisa, acompanhamos a decisão da Superintendência de Pesquisa de Recursos Minerais pela aprovação do presente relatório final de pesquisa para a substância cobre, com redução da área para 1.261,82 hectares no município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Esse é meu voto. Eu vou só assim, fazer um adendo que esse processo ele é exatamente igual a 2 outros, só mudando as áreas. Aí eu acho que não precisa a gente ler tudo de novo em função do tempo, mas vou citar os outros 2 relatórios. 1.403. Oi? Bom, repete aí, Dória. Tem 1.403 hectares, exatamente. Mesma coisa, só mudou a área. Só a área. Isso, exatamente. Eu só vou dizer o número dos processos para a gente deixar claro. É o número 850-537 de 2012 e 850-536 de 2012. Da mesma empresa, Lara do Brasil Mineração. Então, assim, o meu voto vale para os 3, a descrição é a mesma, só muda a questão de número de redução de área. Agora é só saber se os senhores votam sim, não. Presidente. Ele está lendo. Está lendo o teu foco. Não, é porque tá demorando a abrir. Isso é agora de agosto de 2019, né? Isso. Tem uma saga aí, né? Aí a coisa... Já subiu pro colegiado? Tá rápido, né? Graças a Que Deus. bom, né? Muito bom. Esse foi um processo excepcional, diretor, porque ele foi um dos 2 processos a ser avaliado aí pela CRISCO. Então ele serviu, inclusive, até para nós como referência. Tô demorando a abrir os outros relatórios. A rede tá ruim. É um de 591 hectares, Achou aí? outro de 1.261 61,82. hectares, E o outro? 1.403 hectares. Isso. A redução. É que aqui tá bem lenta a rede hoje, porque eu também não tô conseguindo abrir todos os relatórios. É recurso? Não, Não, apenas aprovação. Porque nós, E é referendar ou não a aprovação Com redução de área solicitada, né? da redução de área. redução de área.
Todas as substâncias são cobre. Tudo cobre. Tudo cobre. Voto com a relatora, com a ressalva que eu acho que essa matéria podia estar na competência do superintendente lá. Pois é. Não, isso vai ser Inclusive- delegação. Inclusive, ele até deu um ok aqui. Mas assim, eu concordo com o diretor-geral, mas devido à excepcionalidade desse processo, que foi um dos primeiros processos que foram analisados e aprovados aí na Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, da CRISP, né? A gente teve casos em que houve reprovação pelo nosso equipe técnica de processos que foram aprovados. Então, mais uma vez, a gente, por estar exatamente no momento da gente estar fazendo a nossa resolução de aprovação de recursos e reservas, a gente avocou esse processo para cá justamente para servir de referência Para os e a demais gente dá processos. resposta a isso que está, esse antagonismo está ocorrendo, e notadamente no estado do Pará, né, que a gente um fato ocorrido lá no momento, né? Então, o fato da gente colocar isso em instâncias inferiores, eu acho que a nível, principalmente quando for cobre e substâncias metálicas de interesse da União, eu concordo que isso passe a nível da nossa superintendência, inclusive da sede. Os demais recursos que sejam de interesse regionais, até sugiro que fique no coordenador de lavra da própria regional. Eu não tive visto o processo, doutor Tasso, mas eu penso que seria de bom ouvir que esta motivação tivesse materializada lá no processo. Entende? Ele está sendo usado como uma referência para uma fundamentação técnica, né? Nós tratamos aqui com milhares de processos e pode parecer para os demais administrados, né? Do que A gente esse pode foi colocar tão, isso no voto, talvez inclusive, fosse anexa interessante, isso né? no voto. Colocar Para isso. ficar bem, né? Para ficar bem esclarecido isso aí. Tá Porque a competência a gente delega, a gente avoca no momento que a gente quiser, lógico que é necessário fundamentar, né? Se me permite, só para tentar enriquecer o debate, né? A título de exemplo, né? No caso lá do Ministério das Energias, quando houve a delegação por parte do ministro ao secretário, a depender da substância mineral, quanto à relevância ou repercussão a nível nacional e tal, a concessão ficaria com o ministro de Minas e Energias e determinadas outras substâncias ficaria com o secretário. Então houve essa possibilidade de divisão em razão da relevância da própria substância mineral. Só para enriquecer o debate e trazer um outro tipo de exemplo, entendeu? Ela não foi avocada nem em função da substância, ela foi avocada porque em função que é do critério que foi utilizado, a avaliação do CRISP, e serviu como modelo para nós. Assim, a gente poderia aqui não justificar, mas assim, esclarecer que foi por isso, que ela subiu e subiu mais rápido, mas avocar para cá, se nós delegamos para lá, a gente Você pode avoca colocar qualquer processo. Sim, mas eu acho que é uma matéria eminentemente técnica. Sim. Né? Isso tem que ficar com o superintendente, a meu juízo. Não, Assim, exatamente. A não ser esse caso motivado. Esse seria o primeiro caso para se E é para regulamentar. Isso da celeridade, do tipo nenhuma de função, isso eficiência. viria para nós para aprovar o relatório. A preocupação é que justificar nos autos para ficar claro para o administrado que essa foi uma excepcionalidade Exato. deliberada em função de um interesse maior. A gente coloca né? isso nos autos. Porque senão nós temos outros processos que estão na fila aí há muito tempo aguardando e que não estão sendo votados com essa rapidez. É isso Para não que haver precisa esse ficar tratamento claro. desigual, digamos assim. Né? Exatamente. Então tá. Né? É só para ficar claro que essa teve uma motivação que é para regulamentar uma matéria que é importante para o coletivo. Para já não gerar as divergências de análise que exatamente. estão acontecendo. Então é E interessante aí a gente registrar começa isso a no gerar mais voto, né? passivo. Vamos Eu vou deixar registrado isso aqui no Então, os blog. três casos é o mesmo caso. É a mesma coisa. É um bloco de áreas na mesma região, mesma substância, mesmo titular. Enfim. Está claro, doutor Eduardo? Para não gerar leituras dissociadas, Então, entendeu? como- Não, claro. Votamos todos com a relatora? Voltamos. Ok. Eu voto com a relatora, doutor Tasso, doutor Eduardo, ok. Doutora Débora, são três processos, ficou claro? Ficou claro? Ficou claro para todos que estamos tratando do 850-351-2007, o 850-536-2012 e o 850-537-2012. É isso, doutora Débora? Exatamente. Alguma observação, doutora Débora? Mais? Não, só vou acrescentar essa observação que a gente colocou em todos eles, que vão em votos processos separados, e pronto. Doutor Pedro, com licença, a gente, é só um questionamento para a gente entender realmente a pauta. Os processos do Dr. Tomás vão ser relatados pelo senhor, vão ser colocados em pauta pelo senhor com base lá no artigo 6º
parágrafo 1º do regimento. Deixa eu só... Eu estou perguntando isso só porque a gente veio especificamente para tratar de um processo do Dr. Tomás. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que vai entrar, e a ruim é que a pauta vai cair. O quórum vai cair. Porque Aí não vai ter quórum. Nós temos um compromisso agora de horário, mas está previsto aqui, acabou de chegar em minhas mãos, conforme vocês haviam questionado, realmente ele deixou aqui uma solicitação de leitura de votos, tá? Em base no artigo referido, né? Então, considerando a impossibilidade de comparecer à 9ª reunião ordinária pública, a qual ocorrerá no dia 15 de outubro de 2019, solicito, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 6º do Regimento Interno, são 12 de dezembro de 2019, a leitura dos votos de minha relatoria, inclusos na pauta da referida reunião pública. Tá? Para tanto, seguem anexos os arquivos com os votos a serem lidos. Brasília, 14 de outubro, Tomás Antônio Albuquerque de Paula Pessoa. Então, os votos estão prontos para serem relatados, mas, lamentavelmente, em função do compromisso meu, eu tenho que me ausentar, e do Dr. Tassi, que tem um compromisso, o Eduardo, de agenda na Comissão de Minas e Energia, a gente é obrigado a suspender a reunião. Lamento, né? Isso a gente não teve como previamente comunicá-los. Né? Mas de qualquer... Essa comissão... Então, qual que é o compromisso que a gente gostaria de assumir com os senhores? Suspender retornaria amanhã, né? A notícia boa, então. Boa. Vai outra boa agora. Vamos chamar uma reunião. Nós temos um cronograma de reuniões já estipulado até o final do ano, agora dezembro, que são reuniões mensais. Nós estamos em vias de deliberar por reuniões quinzenais, tá? Porque tem muita demanda a serem relatadas e a gente vai... A intenção nossa não está deliberada, por isso que eu estou falando em tese, né? O Eduardo está junto, a Débora, com o Tasso nós já vimos nivelado, no sentido de convocarmos uma reunião já para agora, a última semana 29. De outubro, e já no mês de novembro fazermos 2 reuniões no mês. Tá? Uma que já está pautada em portaria e uma outra que seria pautada ainda no mês de novembro. E a perspectiva, se a gente conseguir ajustar, é já para o próximo ano tenhamos no mínimo 2 reuniões públicas deliberativas ordinárias. A gente acelera a quantidade de processos. Então, eu peço desculpas aí por esse inconveniente, né? A expectativa realmente está aqui materializada, está na pauta, o diretor está com os votos prontos para serem relatados e o nosso compromisso é de que no próximo dia 29, o doutor já constatou a data, a gente possa deliberar esta e as demais matérias que estejam pendentes, né? Ressalvando talvez, né, não sei, aí fica a seu critério, essa matéria que nós tiramos de pauta aí, né? Seria tão somente 10 dias para analisar. Então, se não entrar essa na próxima reunião, entraria na que está pautada já definida com meados de novembro. Alguma coisa, doutora Débora, doutor Eduardo? Posso dar uma colocação? Uma sugestão. A gente vem de fora, né? Não daria para ser às quartas-feiras a reunião em vez de terça? Que terça-feira vem todo mundo. É verdade. Anotamos, vamos Eu anotar. senti isso na pele já hoje também. Perto dos voos, né? É onde o preço vai lá. É o pior dia, é mais caro. O pico fica alto, né? Da minha parte, eu não vejo óbvio nenhum. Mas tem que deliberar aqui. Não, eu só estou pedindo Uma boa. porque nós aqui que pagamos isso. É terça aqui, né? Os congressistas, né? Terça, quarta e quinta. Fazer quarta-feira é um dia mais... Ou quinta? Não, quinta também não dá problema na volta. Melhor Quarta é mais central. A reunião é quinzenal, acho que é possível. É possível. Vamos avaliar, mas é interessante a questão. Ok. Doutora Débora, mais alguma consideração? Não, por mim está tudo bem. Doutor Maurício? Tranquilo. Doutor Tomás? Doutor Tasso? Não, só doutor Eduardo, alguma Já manifestação? na comissão. Com essa agenda que vai ter agora, eu estou sabendo que vai ter uma na Câmara agora. Qual é a outra? É 16 horas. 16 horas. 16 horas. A Comissão de Minas... É a mesma agenda na Câmara? É a mesma. Só houve alteração de horário. Só que houve, era 10, passou para 14 e agora passou E eles para 16. mudaram em função da nossa reunião. Então, nós temos que... Porque estão lá com o deputado Ricardo Izado, né? Aquela primeira. Isso, exatamente, ao mesmo tempo. Ok? Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado. Um abraço. Está encerrada a reunião. Em função do que possa Na fazer. pauta, né? Nós estamos convocados para 2 reuniões. Uma na Câmara e ele vai viajar como ministro.
Então, Se você tiver uma manifestação muito forte, você me fala, a gente decide a de referendo e na próxima avaliamos. pode ser. Uma daqui já foi feita dessa forma. Meu nome é Sérgio. É verdade.